Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e se você não é inscrito, clique em se inscrever e nos siga nas redes sociais, todos os links estão na descrição. E hoje nós vamos falar da aclamada obra O Corvo, que está sendo relançada aqui no Brasil pela editora Darkside Books. Ela saiu anos e anos atrás, se não me engano, pela editora Brainstorm. Eu tenho esse encadernado. Foi meu primeiro contato com o quadrinho do Corvo. Eu já tinha assistido o filme, né, que foi estrelado pelo Brandon Lee, que acabou falecendo durante as filmagens. E eu realmente fiquei bem triste na época, filho do Bruce Lee, eu adorava o Bruce Lee e tal. Mas vamos falar aqui um pouquinho dessa edição que saiu realmente com mais um acabamento primoroso da editora Darkside Books, material em capa dura. A minha ressalva é com relação a essa capa. Eu não curti, eu achei que poderia ter uma imagem, até essa contracapa aqui funcionaria melhor. Ela fica uma cara meio de livro, sabe? Não fica com aquele impacto de um quadrinho, mas enfim, opção da editora Darkside. Então, material em capa dura, o papel é o offset e o preço de capa é de R$ 59,90, mas dá para você achar com desconto e eu vou deixar o link na descrição. Esse material aqui compila todas as histórias originais do Corvo. Aqui na introdução é esclarecido pelo James O'Barr, que escreveu e desenhou a publicação, que ele inseriu algumas páginas e inclusive redesenhou algumas outras. Então aqui nós temos realmente o trabalho definitivo do James O'Barr com relação a essa grande criação que foi o Corvo. Bom galera, eu gosto bastante do personagem o Corvo. Eu acho que ele tem um aspecto assim que transmite um ar de humor mais depressivo, pesado e em alguns momentos aterrador. Vocês podem ver aí por essas fotos que eu estou colocando aí uma festa fantasia em que eu fui fantasiado de O Corvo, né? Não ficou tão bom assim, mas era o que tinha pra época. Eu não tinha o cabelo comprido e tal, ficou de cabelo curto, mas dava para identificar que eu estava ali espelhando o personagem O Corvo, né? Acredito que para você, leitor, realmente entender todo o sentimento que o autor quer transmitir com essa obra, você precisa entender o contexto, os bastidores do que levou o James O'Barr a escrever essa série O Corvo. Então a gente vai voltar lá para o final da década de 70, quando o James O'Barr ele estava com o imposto atrasado do seu carro e ele acabou ligando para sua noiva para que ela viesse trazer o dinheiro, efetuar o pagamento, enfim, desse imposto atrasado, porque se ele saísse a polícia faria apreensão do veículo. Só que durante o trajeto ela acabou sendo atropelada por um motorista bêbado. Isso deixou o James O'Barr realmente depressivo, frustrado, se culpando de ter ligado para sua noiva. Ele fala, pô, se eu tivesse esperado 10 minutos, se eu tivesse pago o imposto, nada disso realmente teria acontecido. Diante desse cenário, ele acabou se alistando no exército americano e foi servir lá na Alemanha. E lá que ele começou a rabiscar ali, a escrever as primeiras histórias, as primeiras páginas, desculpe, das histórias do Corvo. Depois ele volta para os Estados Unidos e acaba publicando ali numa editora fundo de quintal essa obra independente do Corvo. Independente porque era uma editora realmente sem nome nenhum, sem uma distribuidora, realmente só fazia o lance da impressão. Só que as vendas surpreenderam e os direitos foram comprados, né, para fazer o filme que foi estrelado pelo Brandon Lee, filho do Bruce Lee. E é aí que nós temos uma nova tragédia. No caso, durante a cena final das gravações, que é o início do filme, ele já tinha filmado 90 e tantos por cento do filme, o vilão ali que vai matar o Brandon Lee,
ele utiliza uma arma que na verdade tinha uma bala presa no cano. Normalmente, nas cenas de ação, nesses filmes, pelo menos na época, se utilizava festim, mas em alguns outros momentos onde não tinham pessoas por perto, eles utilizavam munição de verdade, então davam tiros de verdade. Só que essa bala ela não ficou presa no tambor, ela ficou presa no cano, e na hora da limpeza ninguém acabou vendo isso daí. E lá, ele segurando uma bexiga de sangue, né, aquela bolsa de sangue, para levar o tiro, explodir, mostrar que ele realmente estava sendo morto, o ator chega e pum! A pólvora, a pressão da explosão da pólvora aciona a bala que acaba atingindo o estômago do Brandon Lee. E no momento que ele cai, o pessoal achou que fosse a encenação e tal. Aí perceberam que ele realmente estava ferido, levaram ele para um hospital e nesse momento ele acabou passando por 10 horas ali de cirurgia e acabou não resistindo e faleceu. Isso realmente foi um choque muito grande, não só para a produção do filme, os atores, o cara que atirou, não vou lembrar o nome dele, faleceu recentemente. Ficou com aquele estigma, né, de ter matado. Claro, não fez isso por querer, ele não era o responsável, deram a arma para ele, ele atirou, né. De qualquer sorte, foi realmente um pesar muito grande. Aí o diretor entrou em contato com a família, pediu autorização se poderiam continuar com o filme. A família falou, não, vamos fazer esse filme em homenagem ao Brandon Lee. Então botaram ali aquela reprodução digital do rosto do personagem e colocaram mais cenas onde ele não aparecia a feição do Brandon Lee, apesar de que você poderia fazer aquela maquiagem e dar um miguezinho, e mudaram a cena final. Então essa parte do tiro, ela simplesmente foi queimada, não existe. Se alguém falar pra você que viu no YouTube o momento que o Brandon Lee acabou sendo morto, não existe. Simplesmente eles entraram num acordo judicial lá, queimaram, e a cena do filme, ele é morto com uma faca, tá? Não mais com um tiro, exatamente para não lembrar essa cena traumática. E do outro lado nós temos o James O'Barr, que era amigo do Brandon Lee, e ficou novamente numa situação de depressão, se culpando, falando por que eu escrevi essa obra maldita, o que me levou. Né? O cara ficou realmente, perdeu a noiva lá, não por conta do corvo, né? Mas por ter sido irresponsável, de não ter pago o imposto. Não é culpa do cara, foi um motorista bêbado, mas você fica com aquela sensação ruim dentro de você. Aí a noiva do Brandon Lee falou, não cara, você não tem culpa, e parece que saiu aquele peso das costas do James O'Barr. Tiveram outros filmes relacionados ao corvo, uma série de TV, inclusive estrelada pelo Mark Dacascos, mas nenhuma delas foi tão bem feita, bem estrelada. Inclusive o Brandon Lee estava mandando bem demais no filme, como o primeiro, né, o Corvo. Inclusive arrecadou aí 94 milhões de dólares, tem uma produção na faixa dos 6 e arrecadou 94, então realmente foi um grande sucesso. Não sei se foi tanto pelo lado mórbido, né, para verem o Brandon Lee sendo morto, o que não aconteceu, como eu disse, essa cena foi queimada, não existe em lugar nenhum, mas de qualquer sorte nós temos aqui um personagem que agora faz parte da cultura. Acho que muita gente, mesmo pessoas que não acompanham quadrinhos, que não sejam exatamente cinéfilos, eles conhecem esse aspecto do personagem O Corvo. Essa história que eu contei para vocês foi algo apenas revelado recentemente pelo autor. Até então ele dizia que a obra O Corvo tinha sido baseada numa história real de um assassinato de um casal, onde levaram o anel de noivado da moça e tal. E ele, obviamente, quando você sabe de tudo isso que aconteceu, você percebe que tem sim a base nesse caso aí do assassinato do casal, mas também em algo envolvendo o pessoal do James O'Barr. Então, o que deixa a história realmente mais pesada. Então, diante dessa introdução que eu fiz para vocês, na hora da leitura, eu acredito que o sentimento que ele quis passar com essas páginas, você realmente vai perceber angústia, uma sensação de raiva, de ira, de culpa e também de vingança. O Eric Draven, que é o protagonista dessa história, ele está viajando com a sua noiva,
o carro dele acaba quebrando e aí passa um carro cheio de malaco, sabe? Aqueles caras que são bandidões mesmo, até pelo jeito de falar. Eles descem do carro e aí, meus amigos, começa a crueldade. Os caras não pensam duas vezes na hora de matar o Eric Draven e além disso fazem ali, tocam terror com a noiva dele, a Liz, fica, nossa, algo bizarro mesmo, até porque eles matam e continuam aterrorizando ela, né? Aterrorizando entre aspas, porque ela já está morta, mas não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, é um material voltado para maiores de 18 anos, porque tem muitas cenas de violência, e o Corvo, ele acaba renascendo o Eric Draven, né? Acompanhado inclusive por um pássaro. Aliás, o Corvo sempre foi utilizado em diversas histórias, principalmente mitológicas. Odin, né, que tem o Corvo que o acompanha, e aqui esse Corvo, ele tem realmente uma intimidade com o Eric Draven. E durante toda a construção dessa história, nós vemos o personagem Eric buscando vingança, indo atrás do anel da sua noiva, né, da sua falecida noiva, mostra trechos ali de flashback, de momentos que ele tinha com ela, de prometer proteger ela e tal. E você vai falar, cara, uma história genérica de vingança, né, é uma coisa meio justiceiro, simplesmente vai lá matar os bandidos e tal. Sim, a ideia é basicamente essa, mas a construção, ela tem muito sentimento, é sério. Quando você lê a publicação, você percebe realmente, diante de todo esse contexto envolvendo os bastidores da história do James O'Barr, que não é uma história de vingança qualquer, tem muito sentimento pessoal ali. Ele seria, a gente podia dizer, uma versão elegante do Justiceiro, até pelo jeito de andar, dos poemas que ele recita. Então tudo isso acaba colocando mais personalidade e separando de um personagem que simplesmente busca vingança porque mataram alguém que ele gosta e tal. Então o James O'Barr, ele foi muito feliz de escrever essa obra que mistura um terror gótico com um drama pessoal dele e com uma arte que particularmente eu gosto bastante. Você percebe as páginas que foram redesenhadas, as páginas de flashback, elas são muito mais claras, elas não têm aquele peso de sombras, conforme vocês percebem no decorrer do restante da obra. Eu gosto bastante desse estilo dele, é um quadrinho independente, como eu disse, e que tem sim a sua qualidade artística, a sua qualidade de narrativa. Ele foi muito feliz no design do personagem, o Corvo, criou realmente um personagem memorável. Em suma, galera, temos aqui uma publicação que eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem. É um personagem que acabou saindo das páginas dos quadrinhos para ganhar as telonas, assim como ocorreu com outros personagens que foram publicados de maneira independente ali no final dos anos 80 lá nos Estados Unidos. A gente tem o exemplo das Tartarugas Ninjas, por exemplo, né, que deixou os criadores mega milionários, né? Então, galera, eu dou uma nota 9 para a publicação de O Corvo. Então fica a dica para vocês, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like e se inscrever. Um abraço para todos, fui!